Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conexão Segurança. Eu sou Leandro Almeida, na sua revista eletrônica sobre segurança, trazendo para você todas as novidades que permeiam esse assunto que tem a ver com o nosso dia a dia. E eu falo hoje com o coronel Etevaldo Luiz Cassadini de Vargas, que fez história no Exército Brasileiro e foi comandante do 12, aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, do nosso Barro Preto. Alô, você que serviu no 12, venha para o Conexão, porque o coronel vai contar um pouco dessa história também. Ele fez história, mestrando, bacharel, doutor e várias missões pelo Exército Brasileiro. É um prazer te receber aqui, coronel. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao Conexão Segurança. Obrigado, Leandro Almeida. Para mim é um prazer estar aqui no Conexão Segurança, até mesmo por uma amizade antiga nossa. Nós trabalhamos juntos, né, na Secretaria de Segurança. É um prazer falar para os seus ouvintes aí, os companheiros que escutam, que ouvem, que prescrevem o canal Conexão Segurança. Que honra recebê-lo. E me conta essa história do Etevaldo Luiz Cassadini de Vargas e o seu encontro com o Exército Brasileiro. Ok, é uma história longa, eu vou dar uma abreviada, porque senão nós passaríamos aqui muito tempo conversando, né, Leandro? O Etevaldo é até estranho um pouquinho, o pessoal me conhece muito por Cassadini. Quando eu falo Etevaldo... E montanha. E montanha. Eu falo montanha e Cassadini. Mas a minha história começou muito cedo. Eu vim para cá, para Belo Horizonte, com 10 anos de idade. Meu pai era barbeiro, não era... veio da roça, veio do Espírito Santo, barbeiro, minha mãe doméstica. E achou daquela Revolução de 64, né, Revolução Democrática de 64, eu acho que ele ficou empolgado com os militares, viu o Colégio Militar do Rio era só para filho de militares, em Belo Horizonte, quando sobravam vagas, poderiam entrar filhos de civis. Meu pai me colocou no concurso, 10 anos, pronto. 10 anos eu vim para Belo Horizonte, fiquei 7 anos interno no Colégio Militar, depois fui para a Academia Militar Zaguna Negra em Resende, terminei minha escola de formação básica dentro do Exército. Saí do Exército, saí da escola Academia Militar, da AMAN, vim para o 12BI, vim para Belo Horizonte como aspirante, e daqui eu fui seguindo minha vida. Belém, Manaus, Recife, Goiânia, Cuiabá e algumas coisas assim. É como você falou, ao longo da minha carreira, nós trilhamos vários cursos, várias escolas, né? A Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais Visual no Rio, a Escola de Comando de Estado-Maior também no Rio, a ECM, e vários cursos operacionais, né? Curso de paraquedista, curso de guerra na selva, curso de montanha. Eu fiz alguns cursos na área de inteligência. O antigo SNI, a nossa SNI, antigamente, antes do desmonte do Collor, em 90, era uma ilha de excelência a nível mundial. Vários serviços de inteligência estrangeiros faziam curso na nossa Escola Nacional de Informações. E eu fiz o curso de operações da SNI, o curso de analista de inteligência da SNI, e depois parti. Eu servi 2 anos no exterior como oficial de ligação, funcionava como adido militar na Guatemala. E fiz o curso de operações psicológicas da Guatemala, o curso de assuntos civis e o curso de gerenciamento de crise do México. Guatemala eu achei muito interessante, porque primeiro que minha tese, minha monografia da ECM foi uma estrutura de operações psicológicas para o Exército Brasileiro. E cheguei lá na Guatemala e esse curso me abriu essa oportunidade. Eu, por ter os cursos de inteligência, eu funcionava, às vezes, como instrutor da Escola de Inteligência da Guatemala. Ele falou, coronel, você não quer fazer o curso? Vou fazer. Fiz o curso de inteligência, é considerado Guatemala é o berço das operações psicológicas no mundo. Tanto é que a CACEA, tem a COLOG, Logística, a CACEA, dos Exércitos Americanos para Assuntos Civis, a CACEA, só é realizada na Guatemala. O próprio americano considera, por causa dos 47 anos que ela teve de guerrilha, ela trabalhou muito operações psicológicas, assuntos civis. A formação, especialidade da Guatemala é operações psicológicas. Não, é porque é o seguinte, lá a nossa missão que estava lá, era para reestruturar o Exército da Guatemala. É o Estado-Maior de Defesa Nacional, um exército só. Isso lá, foi quando? Foi em 97, 98, 99. Em situação de conflito. Estava terminando o conflito, tinha terminado o conflito. Cheguei lá, eram 8 sequestros por dia, praticamente. Era uma preocupação grande com a família, aquele negócio todo. Mas é porque, dos 47 anos de guerrilha, eles trabalhavam muito operações de guerra regular. Então, quando terminou o conflito,
Eles não sabiam nada de guerra regular, ataque, defesa, movimento retrógrado, e foi a missão militar brasileira para lá para reestruturar o Estado-Maior de Defesa Nacional. Lá é um chefe de Estado-Maior, como general, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica fazem parte de um corpo só. Só existe um comandante de tudo. Um modelo diferente. Um modelo diferente. E às vezes era interessante isso daí, porque nós chegávamos na sala de aula, quando você falava o batalhão operações, uma defensiva de batalhão de companhia, às vezes levantava um coronel, eu não entendi, já o coronel, já chegou um tenente coronel, não entendi o que o senhor está falando, por quê? Qual o problema? Não, isso aí nós nunca vimos isso daí. 47 anos de guerrilha, ele tinha 28, 30 anos de exército, ele viveu só guerra irregular, operações de patrulha, combate irregular. Ele falou, olha, a minha vida inteira no exército, eu comandei patrulha, guerra irregular, emboscada, patrulhamento e tal. Então, nós não sabemos nada aí. Então, você tinha que começar, a dificuldade nossa na Guatemala era começar nível grupo de combate GC, passava para pelotão, passava para companhia, passava para batalhão, para depois entrar em brigada, divisão de exército de campanha. Então, a gente tinha todo um trabalho de reestruturação de toda a doutrina militar da Guatemala. Foi muito interessante. Ela é considerada o berço mais por causa disso. O americano respeita muito isso aí. Mas foi uma experiência muito boa, né? Eu terminei praticamente uma missão na Guatemala, vim para Belo Horizonte, fui designado para comandar o 12º Batalhão de Infantaria, e foi uma coisa boa para mim, foi o batalhão que eu fui aspirante. Comecei, entre aspas, realmente a minha carreira militar. Saí da academia, vim para o batalhão, fiquei 3 anos em Belo Horizonte e saí pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Retornei para comandar o batalhão. Então foi muito bom, foi uma experiência muito gratificante. E ao final do meu comando eu achei que estava já de bom tamanho, porque eu tinha realmente 2 objetivos meus no Exército. Um era... Eu não tinha objetivo isso aí, nunca tive pretensão de ser general, eu nunca fui carreirista. Eu sempre gostei de trabalhar o melhor possível dentro da minha profissão, dos meus cursos, mas nunca fui um elemento carreirista. Então, eu tinha, primeiro, comandar a unidade que eu gostaria que eu fosse aspirante, ou comandar o Guerra na Selva, que eu fui instrutor do Guerra na Selva. São as 2 unidades que eu gostaria de comandar. E representar meu país no exterior. Normalmente você vai no exterior, muito adido e tal, depois de coronel, um cara mais antigão. Eu fui já como tenente-coronel, na época era instrutor da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Saí da Escola de Comando como instrutor e fui para Guatemala. Terminei meu comando, antes de terminar o comando, eu falei, poxa, comandei o 12, é a unidade que eu queria comandar. Fui para o exterior antes de comandar o 12. Para Guatemala. Para Guatemala. Eu falei, poxa, tá bom, gastei tudo que eu podia do Exército, recebi tudo que eu tinha do Exército, foi um período excelente. Era 2002, Lula estava assumindo, realmente eu não coaduno com certos comportamentos, certos valores. Eu, na minha prática de formação muito conservadora, eu não quero ter no meu PC, em algum lugar, o retrato do Luiz Lácio Lula da Silva, eu não quero bater consciência para ele. E eu também estava insatisfeito um pouco com algumas lideranças do próprio Exército, está na hora de eu ir para casa, chega. Foi uma troca. Já tinha tempo? Já tinha tempo, tinha fechado 30 anos, vamos embora para casa fazer as coisas que eu acho que eu deveria fazer. E aí sim, você falou, foi esse o meu encontro com o Exército e depois foi o meu encontro com a vida civil. Eu saí do Exército, o que eu sei fazer? Eu olhei assim, poxa, depois de 30 anos, né? Onde eu vou? Onde eu vou, por onde eu vou, como eu vou, quando eu vou, essas perguntas básicas. Eu brincava com as pessoas, eu sei deitar, rolar, tirar, né? Fazer essas coisas assim. E, poxa, eu sei um pouco da área de inteligência, porque eu fiz vários cursos de inteligência no Exército, servi, o pessoal fala mais famigerado, mas são excelentes órgãos de inteligência, que é os DOI-CODE, servi em 2 DOI-CODE, em Manaus e Recife, e depois em companhia de inteligência, Cuiabá e Goiânia, conheci um pouco da área de inteligência. Falei, bom, eu conheço um pouco a parte de operações, e aí eu montei uma empresa, que é o Grupo Águia Enigma. O Grupo Águia é especializado em ecotreinamento. Eu trabalho com esportes radicais, esporte de aventura e esporte ao ar livre para trabalhar as competências comportamentais. Chefe de liderança, resiliência, motivação, essas coisas todas. Né? Através de quê? Trekking, rapel, pista de obstáculo, poxa, orientação, sobrevivência. Vamos falar dele bastante. Mas eu queria que o senhor me... Qual é a magia do 12, Coronel Cassadinho? Porque assim, o Exército está presente em várias frações no estado de Minas Gerais. E por óbvio, tá aqui na capital mineira, Belo Horizonte, o 12, e por onde você vai, todo mundo fala do 12. O que acontece ali? Que magia é essa? O 12 é eu acho, uma organização ímpar no nosso Exército. Existem várias unidades muito boas, mas não é porque eu comandei o 12, mas o 12 é um batalhão que nós chamamos que ele tem alma.
O 12 tem alma. Quem entra naquela unidade, ele sente uma vibração muito forte. São rescaldos da sua formação e até alguma coisa da Revolução de 30, né? Quando a gente vê aquele mastro da bandeira no pátio General Guedes, o mastro crivado de balas, é de onde as forças de segurança pública na Revolução de 30 atiravam do cemitério do Bonfim, atiravam para o 12. E ali eram os postes de rua, postes de iluminação. Em 1980, 70 e pouco, uma pessoa descobriu esse poste na CEMIG e trouxe esse poste furado e transformamos em mastro da bandeira. Mas o 12 ele tem essa história, ele tem alma, tem história para trás. Ele fez parte, né? Foi criado, foi 171 anos, ele veio de Salvador, depois veio para cá, era o antigo 12RI, deu origem ao 10º, deu origem a 55 Montes Claros. E o 12, ele na batalha, na Guerra do Paraguai, ele se sagrou muito vitorioso na Batalha de Lomas Valentina. Então, a divisão encouraçada de Sampaio, ela possui o treme-terra, o vanguardeiro e o arranca-toco. O treme-terra era o 12, porque a vibração do batalhão era tão grande que ele, quando ele marchava, ele estremecia o chão. Olha. Era o famoso treme-terra. Por isso nós chamamos hoje batalhão treme-terra, 12 de ouro. E o batalhão Lomas Valentina, por quê? Ele conseguiu esse nome pela Batalha de Lomas Valentina na Guerra do Paraguai. Tanto é que a heráldica do 12, o braço em punho tipo armadura, é a divisão encoraçada de Sampaio. O verde são os verdes campos paraguaios. E o vermelho é o sangue dos soldados brasileiros derramado em Campos Paraguai, que nós perdemos quase 2/3 da unidade na época. 2/3 da unidade? E conseguimos conquistar o objetivo. O 12, então, ele tem uma história memorável. Então, essas histórias todas vão compondo então essa a estrutura história do 12. Que forjou a alma do 12. A alma do 12. Quem entra ali, quem entra vibra, quem serve vibra e quem serve sempre quer voltar. Muito bonito isso. E por que também esse sonho de, às vezes, coordenar ou comandar a equipe de combate de selva? Quando eu estava gozando, a vida da gente é meio complicada, né? Eu fui atleta da academia uns 4 anos. Eu lançador de dardo e fui lançador de dardo do Exército, né? Quando eu cheguei no 12 aspirante, lançando dardo, competições do Exército, eu quero fazer escola de educação física. Eu fui fazer escola de educação física, tentei uma vez, não consegui. Era atleta, tem a pontuação de... Eu nunca conseguia. 2 anos. Eu falei, eu era instrutor do NPOR, aí um dia eu falei assim, vou acabar a minha comissão no NPOR, vou reconsiderar, vou fazer mais um ano ou vou embora. Eu falei, vou deixar o Brasil me jogar para onde quiser. E veio minha transferência para Belém do Pará. Para Belém do Pará. Então eu falei assim, tá bom, Belém do Pará. Aí chegou lá, o que aconteceu? Selva, guerra na selva, a gente começa a pegar o espírito de selva, vou fazer guerra na selva. Piorei o curso de guerra na selva, eu fui o primeiro lugar do curso, tive sorte e fui convidado para ser instrutor de guerra na selva. Que bacana. Aí pronto, aí eu fiquei 2 anos no batalhão, no 2º Batalhão de Infantaria de Selva e fui ser instrutor de guerra na selva depois. Período excelente da minha vida também, um trabalho sensacional, é uma escola de excelência, é considerado o melhor curso de guerra na selva do mundo, é o melhor centro de instrução de guerra na selva do mundo. Tanto é que uma das coisas que às vezes inibem os estrangeiros, inibem essas nações que acham a teoria da soberania limitada com a Amazônia, de Mitterrand, essas coisas assim, o francês, inibem a nossa tropa de selva, as nossas brigadas de selva, o nosso soldado de selva. A nossa tropa da selva está preparada para as invasões que, porventura, pensem em acontecer do exterior? Nós, porventura, é isso que você falou, porventura, nós, lógico, um conflito nós nunca desejamos, né? Nossa hipótese antiga de conflito de guerra seria, vamos supor, com a Argentina. A gente hoje não existe. A nossa preocupação hoje é a Amazônia. Praticamente hoje nós temos, se não me engano, como eu saí do Exército há um tempo, eu não acompanho agora, mais de 3 a 5 brigadas só deslocadas para a Amazônia. E com efetivos grandes, artilharia, brigada completa, helicópteros, forças especiais, equipe de forças especiais, a nossa preocupação com a nossa biodiversidade, com a nossa Amazônia, ela é muito grande. Então, pode falar uma coisa, nós estamos preparados e prontos para qualquer eventualidade. Eu brinquei uma vez, você falou, você me dá permissão para reportar uma coisa, um fato interessante. Claro. Na reunião de adidos na Guatemala, todo mês nós tínhamos um café da manhã de todos os adidos. Eram uns 15 a 20 adidos. E tinha o Coronel Gimenez, que era americano, porto-riquenho, mas era de militar dos Estados Unidos. Ele e o inglês, um coronel inglês, gostavam de brincar da Amazônia. Estava eu e o Rodrigues, meu companheiro, eu era de infantaria, Rodrigues de cavalaria. Aí ele falou, coronel, então, na Amazônia, então, Amazônia. O inglês falou um dia, falou uma vez, eu deixei passar. Aí na segunda vez, não, a Amazônia é nossa, né, Gimenez?
naquele dia eu acordei meio de via torta. Eu falei, coronel, só um detalhe para o senhor, é o seguinte, a Amazônia não é dos senhores, não, a Amazônia brasileira é nossa, e nós estamos prontos para defendê-la. Uma pergunta para o senhor, quantas fábricas de sacos pretos os senhores tinham no Vietnã, para levar os seus soldados mortos para casa? Se o senhor pensar em entrar na Amazônia, o senhor pode colocar o porta-aviões Nimitz na boca do delta do Amazonas, ali em Belém, no Pará, na Ilha Marajó. Só pode ter supremacia aérea, sem problema nenhum, porque o senhor tem muita aviação. Mas quando os seus soldados, os seus paraquedas caírem dentro daquele tapete verde, só pode multiplicar aquelas fábricas por 10, por 20, que vai voltar muito saco preto para sua casa. Ele, pô, Caçadinho, que é isso? Estou brincando. Aí nunca mais ele brincou sobre a Amazônia. Então, para mim, isso é muito importante. Nós estamos preparados, estamos prontos. Até mesmo porque, ao longo do tempo, nós fizemos uma integração muito grande da sociedade amazonense, particularmente das populações indígenas, com as forças terrestres. Hoje em dia nós temos vários soldados, várias pessoas indígenas, de várias etnias, que servem na nossa unidade de selva. Existe cumprimento de selva em várias etnias, em vários idiomas. Interessante. Indígenas. Muito interessante, muito bacana. Então o Exército também ele se associou à Amazônia, né? Às suas tribos, às suas regiões, e aí criou esse corpo, talvez. O Exército sempre, desde a sua história, desde o Guararapes, ele sempre se preocupou com o Estado brasileiro, sempre se preocupou com a integração do Estado brasileiro, e principalmente a nossa Amazônia, que é uma área muito rica, muito pujante, e que eu acho que o nosso futuro está ali também. E essa é a nossa preocupação, de fazer essa integração, de realizar essa conexão segura com essas populações, trazer a sociedade para o nosso lado também, porque as pessoas falam às vezes, sociedade civil, sociedade militar, não existe isso. Existe uma sociedade brasileira. Um está fardado e o outro está civil. Só isso, nós somos um só. Isso que é importante. Agora está explicado o brilho também da selva na vida, da trajetória do senhor. Tá, excelente. E o porquê desse pensamento. Nossa, meu sonho de comandar um pouco aquilo ali, porque o tapete verde também vibra. Vibra, demais da conta. Nossa, é muito. Coronel, o senhor é muito conhecido aí por um cumprimento, montanha. E ele é forte, né, por si só, o Exército tem uma escola. E como foi essa marca Caçadini que nasceu, eu posso dizer, de próprio testemunho que te acompanhar aí pelo estado de Minas Gerais em outras oportunidades, e as pessoas sempre dirigindo ao coronel como Montanha, comandante. De onde veio? O Montanha, quando eu estava saindo de duas em 82, eu era aspirante, né, era primeiro tenente já. Em 81, 82 eu fiz o Garnacel, foi em 81 que eu fui embora de Belo Horizonte. Estava surgindo a tropa de montanha, o 11B de montanha sendo criado em São João del Rei. E alguns soldados militares, até o Araújo mesmo, né, estavam fazendo curso de montanha. E eu fui embora para a selva. Quando eu retornei a Belo Horizonte, fui comandar o 12 era Batalhão de Infantaria de Montanha, certo? Batalhão de Montanha. Só que eu não tinha o curso de montanha, escalador ainda. A primeira coisa que eu fiz, assumi o comando no final de janeiro, na primeira quinzena de fevereiro já fiz um curso de escalador. Botei todo mundo, o pessoal ficava meio assim, do coronel ao último soldado, todos têm que ter montanha. Todo mundo? A banda, rancheiro, eu só liberei o Capitão Queiroz, coitado, que ele é muito antigo, já antigão, já mais velho que eu até, muito forte, muito fora do peso. Foi lá no meu PC, o coronel, puxa, eu falei, não, o senhor está fora, pode ficar tranquilo, vou liberar o senhor e tal. Mas o resto é tudo tropa de montanha, então acabou. E nós, ao longo do tempo, nós fizemos muito estágio de montanha, muita coisa de montanha, para as organizações civis, organizações policiais, existe uma interação muito grande. Nós fizemos muita questão, mestre 3, mestre 2, lá, vamos interagir bem com as forças de segurança da área, com o pessoal civil, a gente fazia muito curso fora. E o nosso grid de guerra montanha. Então acabou. Então eu comandei o 12 montanha e nós sempre passamos montanha. Tanto é que você falou, quando eu cheguei na Secretaria de Segurança lá, o Araújo me convidou para ser o subsecretário lá de Inteligência e Atuação Integrada, eu gritava montanha. Me lembro até que um dia ele mostrou uma reportagem no jornal. Pô, tem um coronel lá que só fica falando montanha. O cara no jornal falando, mas eu não sabia de nada. Não entendia a mística de montanha, não entendia o sentimento nosso de montanha. Para nós, na selva, a gente fala, selva é o nosso compromisso, é o bom dia. Montanha para a gente é o bom dia. Como você diz o bom dia, nós falamos o selva, falamos montanha, fala Pontanal, fala Caatinga.
as diversas tropas em nossas regiões falam determinado grito de guerra. É a nossa saudação militar, a nossa saudação como se fosse nosso bom dia, acabou. Isso entra na massa do sangue. E para a gente é uma vibração muito grande. Dá um respeitoso ao nosso ato. Porque dá identidade, né? Identidade. Faz parte da identidade do militar, com certeza. Seu grito de guerra. Seu grito de guerra, é fundamental. É fundamental. Montanha é fundamental. Então passa eles aqui para mim. Montanha. Selva, Caatinga, Pantanal. Às vezes a cavalaria fala aço, que é o blindado, né? Cavalaria é o saudoso Coronel Gripe e Coronel Roger. Gripe, Coronel Roger. Nossa brigada, sou paraquedista também, nossa brigada, nós gritamos Brasil. Brasil é o nosso grito paraquedista. Então, cada tropa estabelece seus mitos, seus ritos, a sua mística. Eu acho importante ter essas identidades, diferencia o pessoal. Pois é o orgulho de pertencer, né? Com certeza, isso é fundamental. Isso nós temos que ter isso característica das forças tem que ter. De segurança e a vinda do Exército. Né? Eu acho que ele é o berço para esse orgulho de pertencer. Isso aí, isso é bacana, muito bom, isso aí faz parte da vida do militar. E pós esta longa jornada, como não se bastasse aí toda essa trajetória e todas essas etapas já cumpridas como profissional, o senhor aceitou um desafio ao início do governo, da gestão governo Zema, para ser subsecretário de Inteligência e Atuação Integrada do Estado de Minas Gerais. Como chegou esse convite? Como o senhor se preparou? O que o senhor pensou de estratégia para esse tema, inteligência e atuar de maneira integrada? O que viu na prática, o que foi possível e o que ficou ainda a ser implementado ou a ser dado sequência. Coronel? Foi uma ideia muito interessante, foi um convite que o Araújo me fez, porque quando eu saí para as férias em novembro ou dezembro, eu saí para tirar uns dias de férias, ainda comentei com o Araújo. Estavam sendo chamados alguns generais para secretário de segurança. Então eu liguei para o Araújo, eu chamei de brincadeira de Gaivotão, vamos te chamar para ser secretário de segurança. Eu, não, que isso, não vou ser não, Caçadinho. Eu estava no Rio, um pouquinho antes do Natal, lá para o dia 13 ou 14 de dezembro, me liga o Araújo. Aquilo que você falou foi verdade. Você me ligou, me convidou para ser secretário. E você vai comigo, pô. Eu falei assim, olha, o Araújo, eu tenho minhas empresas, eu tinha o grupo Agnigma, que praticamente foram fundados em 2002, logo quando eu saí do Exército. Falei, pô, estou com a minha empresa, pô, Cássio, me ajuda lá, eu preciso fazer a direção de inteligência, estruturar inteligência. Pensei, falei, vou lá dar uma mão para o meu amigo, que o Araújo é da minha turma, conheço ele desde 18 anos de idade. Aí vou lá ajudar. Aí dei um cadeado nas minhas empresas e fui para lá. Dia 18 de dezembro de 2018, eu, Araújo, Aze, Mendanha, nós estávamos sentados reestruturando isso daí. Logicamente foi um desafio, até porque não se tinha um nome definido. Nós estávamos verificando os comandantes de força, nós estávamos verificando a estrutura da Sejusp, como seria, existia mudança de secretaria, um montão de coisa, então nós estávamos verificando toda essa estrutura. Depois optou-se, com várias indas e vindas, optou-se pelo quê? Pela Subsecretaria de Inteligência e Atuação Integrada, onde nós tínhamos várias superintendências, inclusive, né, a sua, tive o prazer de ter você como meu superintendente de operação integrada, nós tínhamos a superintendência de inteligência, então nós fomos reestruturando tudo. Existiam vários desafios. Passou também pelo modelo, né? Vocês olharam o modelo? Olharam o modelo, fechou, buscou e conseguiu atualizar o modelo. Mas os desafios eram grandes. Nós fizemos uma reestruturação, inclusive, da escola do prisional, a academia prisional, nós reestruturamos, retiramos aquela força que ela tinha, acabamos praticamente com a academia prisional e montamos a superintendência educacional de segurança, a escola de segurança pública, né, com a Roberta, que estava lá e tudo. Então, fazemos essa mudança, trazendo só uma escola para a formação de todas as forças de segurança pública do Estado, economia de meios, um montão de coisa. Eu me lembro que a parte de integração de força, operações que nós falamos de interagência, nós dávamos muito ênfase a isso daí. Hoje em dia, até na própria Força Armada, nós não trabalhamos com... existem operações combinadas, operações conjuntas, mas nós trabalhamos com operações de interagência. Por quê? Sim. São várias equipes multidisciplinares, mas que possuem o quê? Não uma unidade de comando, para não ferir suscetibilidades às vezes. Existe unidade de esforços. Qual o nosso objetivo? É esse. Todo mundo carreando, levando o barco para aquele objetivo. É unidade de esforço, operação inteligente. Mas para você colocar na cabeça de certos grupamentos,
de certas entidades, de certas instituições, este modelo é meio difícil, então foi um desafio muito grande. E uma coisa que eu penso muito, que eu nem terminei de fazer, mas você viajou muito comigo para Minas Gerais, naquele de caixa eletrônica, rouba-banco e caixa eletrônica. Estava parado há muito tempo, foi uma solicitação que foi feita, eu falei, vamos reiniciar isso daí. Até temos uma comissão grande, excelente trabalho, rodamos umas 5, 6 ASEs, né, área de segurança integrada que nós temos, fizemos isso aí tudo, mas ao final, o que a gente fala, o governo é muito engessado. Isso eu falo mesmo, não tem como tirar isso daí. Eu notei que eu levava a minha equipe para um local e meu pessoal ficava num quarto triplo, comia em um hotel diferenciado. Eu fui ver minha diária, vamos supor, em termos financeiros. Minha diária era R$ 212. Aí eu fui ver, eu PMei minha assessora-chefe ali, Fernanda, verifica para a minha diária dessas pessoas. Aí o diário Polícia Civil 800 e pouco, Polícia Militar 800 e pouco, eu cheguei para ele e falei, olha, general, eu falei, para hoje, não tem condição, eu não tenho condição de viajar, levar minha equipe para lá, pois meu pessoal tem que ficar em hotel 1, 2 estrelas, dormir em triplo, enquanto outras equipes, pois tem uma diária muito maior. Eu acho que, falei assim, então eu vou parar com o caixa eletrônico projeto. Se o Estado me der o dinheiro para que eu leve minha equipe, que faça as condições num bom local, com tranquilidade, com urbanidade, com salubridade, eu vou. Na época, me lembro que era R$ 4.600 que eu mandei levantar os hotéis de 2, 3 estrelas nas cidades que faltavam, combustível, diária, alimentação, médio, R$ 4.600. Logística. Logística. Ah, vou arrumar. 2, 3, 4 meses não arrumou, certo? Então, o que eu falo, o Estado é complicado. Então, eu falei assim, então eu parei, eu saí de lá quando eu fui embora em setembro, depois parece que continuaram, fizeram mais alguma coisa, não sei se resolveram essa pendência. Mas são coisas que a gente fala, que são problemas que interagem, a gente vê que o Prodenge era um grande problema que nós tínhamos em termos de tecnologia. O Prodenge para a gente era muito complicado, porque serviço caro, demorado, e nós brigávamos muito por uma sala COF que nós temos lá, de integrar nossos meios, integrar nos sistemas, e as coisas não saíam muito do lugar. Então, uma das minhas razões de saída, a principal razão de saída do governo, eu entrei praticamente em dezembro, saí em setembro, 15 de setembro, foi essa falta de estrutura, esse marasmo. A gente fala muito sobre as distorções da burocracia na atividade pública, né? E eu, ouvindo o senhor comentar, penso que as distorções da burocracia, elas são vícios do próprio sistema e que o prejudicam. Prejudica muito. Nós temos, depois eu vou comentar um pouco contigo, eu penso na reestruturação desse nosso esqueleteamento administrativo, jurídico e legislativo. Com certeza nós precisamos disso. Precisamos passar por aí. Não caminhamos um Brasil novo, não caminhamos. Só temos um partido novo, Brasil novo nós não temos. Vamos chegar. Infelizmente é isso aí. Teremos que chegar, porque quer queira ou quer não, nós somos uma grande potência. Nós estávamos vendo outro dia as bolhas de países, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, mais de 100 milhões de habitantes, mais de 1 trilhão de PIB. Só tem 5 países nessa bolha, no meio. Índia, China, Rússia, Brasil e Estados Unidos. O Brasil está no meio dos 5. Pô, nós somos uma potência. Nós somos uma potência. Nós só temos que virar e cobrar dos nossos políticos, principalmente, tem que aprender como cidadão, a população, a cobrar realmente o que nós queremos do nosso judiciário, do nosso poder legislativo. Então, acho que nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Estamos no caminho certo. Coronel, esta atividade de levar a segurança, ou olhar de segurança, experiência, conhecimento para a iniciativa privada, como ela surgiu e o que te inspirou e quais foram os seus desafios e suas realizações aí no chamado Grupo Águia, que hoje o senhor é diretor do Grupo Águia. O Águia Enigma. Águia Enigma. Porque o Águia ele é justamente... Antigamente nós tínhamos 2 empresas, eram 2 CNPJs. Aí em 2018, até por fruto disso, o Águia, que eu falei com você, treinamento, eu mexo muito com área comportamental. Então o foco do Águia é comportamental, treinamento. Rapé, orientação, treco, montanha, sobrevivência, espaço confinado, trabalho à altura, resgate, primeiro socorro, é tudo isso daí. As NR de 05 a 35, então isso é o Grupo Águia. O Enigma
Era consultoria de inteligência e segurança, era outra empresa. Era tudo voltado para a segurança corporativa, planejamento estratégico empresarial, inteligência competitiva, montagem de unidades de inteligência competitiva e contra-inteligência competitiva. Nós tínhamos a parte de gestão de risco, gestão de crise, nós tínhamos tudo isso aí. Sistemas integrados de segurança, monitoramento, tudo Enigma é isso aí. Mas quando nós começamos a trabalhar em 2002, 2004, começamos a evoluir, nós fizemos uma parceria com a então Petrobras, então Petrobras na época, né, em 2004, de nós treinarmos todos os seus calças vermelhos. Calças vermelhas são os inspetores de segurança integrada deles, que é o sênior, o pleno e o easy, o mais jovem, o júnior que eles chamam, né? Os easy júnior. Isso é o responsável pela atividade de segurança da refinaria da Petrobras. São 1.200, eram 1.200 do Brasil inteiro. Então nós formatamos, nós uniformizamos, formatamos e tornamos um pacote só. De Urucum, no Amazonas, a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Fizemos vários polos de instrução e eu levava a minha equipe. Por quê? A vantagem do Grupo AIG é isso aí também, é o deslocamento estratégico. Eu tenho todo o material, eu tenho toda a equipe. É muito mais fácil, qualquer empresa, eu levar 4 instrutores meus para Manaus, Manacapuru, para Belém, do que a empresa me mandar 40 elementos para vir treinar em Belo Horizonte. Ou custo para a empresa que é. Sim. Então, deslocamento estratégico. Então, nós montamos polos ao longo do Brasil inteiro. E chegava lá com a ideia da Petrobras. Olha, eu queria o seguinte, eu quero algemação, era de segurança. Eu quero algemação, mobilização, entrevista interrogatória, relatório de agente, mas eu também quero o seguinte, comunicação, eu quero chefe de liderança, eu quero motivação. Aí eu comecei a pegar algumas coisas da área comportamental do Águia e jogava o Enigma, fazia um treinamento misto. Eu fui fazendo, me cansando, aí comecei, em vez de Grupo Águia e Grupo Enigma, eu já falei Grupo Águia Enigma, já juntei o Águia Enigma. Em 2018, eu falei, cansei, chega, vou botar um CNPJ só. Peguei meu contador, joga as duas, treinamento empresarial e segurança corporativa limitada, Grupo Águia Enigma, num CNPJ só, que foi no CNPJ da consultoria de inteligência. Pronto, aí virou uma coisa só. E a ideia justamente era trazer toda essa parte de segurança pública, gestão pública, ou as coisas que eu trazia das Forças Armadas para a área civil. Algumas dificuldades existem. Por quê? O empresário, as empresas, nós temos grande dificuldade, as pessoas raciocinam com segurança como sendo custo. Segurança é investimento. Segurança é investimento. Assim como treinamento comportamental é investimento. Eu estava conversando com o Thiago um pouquinho antes aí. As pessoas não têm ideia o investimento que é melhorar a competitividade da sua empresa se ela investe no seu material humano. Nós temos 3 ativos básicos numa empresa, qualquer instituição. O ativo humano, o financeiro e o físico. Se tem um terremoto, o físico desmonta, constrói-se outro. Financeiro perdeu na bolsa, ao baixo, depois ele consegue trabalhar muito. Agora, humano, acabou. Se ele perdeu, ele perde a empresa, certo? Pode perder por anorexia corporativa, que a gente fala, que ela pode ser pela saída do material humano, ou até mesmo, como eu falei com ele ali, home office e home off. O cara entra na zona de conforto e não produz nada. É a mesma anorexia. Então, esse que é importante. Então, às vezes, o empresariado, as empresas, você pode ter uma ideia, 95% das empresas brasileiras não possuem um plano diretor, um plano de gestor de segurança. 95%? A média de 90% a 95%. Não possui um plano onde congrega todas as normas, condutas, procedimentos para a segurança, uma gestão empresarial. A pessoa não tem consciência. Colocam o grupo de segurança na mão do RH, na mão da administração, o cara fica na salinha lá embaixo. Então, essas coisas, essa consciência aqui. Então, isso é difícil trabalhar isso aí, porque eles não estão valorizando isso aí. O material humano, quer queira ou quer não, é o material mais importante. Eu falo até em treinamento de segurança. O cara fala, quero sistema alarme. Não adianta. Se você não tiver um homem bem trabalhado, bem treinado, você não tiver educação de segurança na empresa, você não tiver uma cultura de segurança do presidente ao último faxineiro, quando entra um cara para limpar a tua sala, que material é esse que tem aqui? É material estratégico, é material confidencial, tem que saber qual faxineiro que vai entrar. Então, a cultura de segurança do presidente é o último elemento. E a gente, às vezes, o pessoal não tem essa noção. Ele acha que é custo. Eu falo isso porque eu estava na Guatemala, nós fomos nos Estados Unidos com a Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, da Guatemala. Fomos ter uma palestra lá no Senado e o secretário de Defesa nos recebeu, secretário de Estado. Um aluno... Americano? Ou americano. Aí, eu me lembro que eu falei, nós tínhamos, na ESG nós temos objetivos nacionais atuais, objetivos nacionais permanentes. Nós temos na ESG, a estrutura da ESG era essa daí.
O aluno, nós estávamos estudando esse assunto também, um aluno da Guatemala perguntou, secretário, qual o objetivo nacional, permanente, aí, atual dos Estados Unidos? Eu me lembro que o secretário muito bem. Nos Estados Unidos, nós só temos um objetivo nacional. Qual é, secretário? O bem-estar do povo americano. E, para isso, nós fazemos qualquer coisa. Vocês podem ver que o americano não se preocupa em pagar o orçamento de defesa, tal. Imposto é uma coisa, mas o orçamento de defesa ele não liga, paga o que tiver. O porquê que nós raciocinamos assim? Que cada americano, numa casa dessa aí, ele tem um parente, um amigo, um vizinho, um tio, um primo, que está combatendo no Afeganistão, na África, Vietnã, Camboja, está em tudo quanto é lugar. Então ele quer, sabe o quê? Ele quer ter o melhor soldado, o melhor treinamento, o melhor equipamento. Então o americano não se preocupa com o orçamento de guerra. Sabe por quê? Ele falou assim, ó, nós temos esse pensamento, porque é o ativo humano que eu estava falando para você agora há pouco. Um canhão, um carro de combate, eu pego 10 milhões, compro, semana que vem está lá na área de batalha, na zona de operações. Um avião, 20, 30 bilhões, eu boto na área de operações por um mês. Agora, um soldado desse que eu perco lá no Afeganistão, ele foi gerado 9 meses na barriga da mãe, estudou secundários, tudo aqui, o nível dele. Quando ele se alistou, 18, 19 anos no Exército, toda uma formação, aos 22 anos, ele está pronto para o combate. Quando ele chega lá, se eu perco um cara desse, para me repor são 22 anos. Certo? E o material repõe em uma semana. E essa é a mentalidade do americano, por isso que eles são essa potência e vão continuar por um tempo ainda. E o sistema geopolítico, tabuleiro geopolítico do mundo está mudando um pouquinho, né? Guerra da Ucrânia, a Rússia, a Europa, mas a China, que é muito forte, mas ainda é o americano, ainda é a força americana que comanda muita coisa. Então, isso eu penso, por isso que eu falo, a segurança privada tem que raciocinar muito isso, com treinamento, especialização do seu pessoal, porque não adianta colocar o melhor equipamento de segurança, a melhor coisa, e se o elemento não está habilitado, não está treinado. Eu vejo algumas empresas de segurança, às vezes, instalam 300 mil câmeras. Eu pergunto, cadê a sala de monitoramento? Não tem um monitorador, não tem um monitoramento. Vocês vão ver 2 dias depois, 3 dias depois. Olha, ideal, igual no CICC, né? Tem que ter um monitoramento, tem que ter o cara rastreando, a segurança ativa. Quando é um problema, já aciona a equipe para resolver o problema. Então, essas coisas que foram as dificuldades que eu vi com relação à segurança privada. E acabou fazendo essa junção, talvez, aí, pelo que eu percebi, porque as pessoas pensam muito segurança privada, patrimonial, estrutural, seja o que for, da sua empresa, mas pensa muito o procedimento. Pensa muito a ação mecânica que aquele operador irá realizar. Certo. E não necessariamente pensam a relação psicológica que aquele operador tem com a empresa, conexão daquilo com o segmento empresarial. Isso é fundamental e por isso você acabou juntando essas propostas. E juntei essas propostas. Isso é fundamental, porque a identificação do colaborador com a empresa, do profissional de segurança e qualquer outro profissional com a empresa, ela é fundamental. Se você não vestir a camisa da empresa, a empresa está fadada ao insucesso. Eu falo isso de cadeira, por quê? Coisa simples, treinamento empresarial, que a gente faz há muito tempo. Uma empresa veio treinar comigo, do Rio de Janeiro, fizemos 2 dias de treinamento. Estava várias confusões, disse-me na empresa, muito probleminha, muita fofoca. Treinamento de relações interpessoais, de motivação, metas da empresa, vestir a camisa da empresa. Terminamos o treinamento 2 dias e meio. Foram embora. 3 meses depois, o gerente me liga. Oi, tudo bem? Não, algum problema? Eu te mandei o relatório. Não, o relatório foi ótimo, tudo sem problema nenhum. O que eu não queria te dar um feedback. Feedback? Pode me dar. Eu queria te passar, Caçadinha, o seguinte. A minha vida vegetativa, minha vida orgânica da empresa, eu reduzi quase 20% o custo meu vegetativo. Ele falou assim, aquilo de papel higiênico, de papel, de xerox, de clips, disso eu reduzi ao muito, porque o funcionário ele verificou que a empresa estava investindo nele. Houve uma coparticipação, uma corresponsável. Ele começou a vestir a camisa. A empresa investiu em mim, eu tenho que dar um retorno para a empresa. Parte. Então, aquele negócio de você pegar um clipe e jogar fora, não, ele pegava e guardava. Uma xerox que deu errado, fazia um bloquinho de rascunho, entendeu? Essas coisas que são as boas práticas da administração, de economia financeira, eles passaram a fazer. Então, me deu esse retorno. Então, as pessoas, às vezes, não têm essa noção. Essa relação do funcionário com a empresa, o vestir a camisa,
É que a gente fala operações psicológicas, conquista de corpos e mente, corações e mente. Se você não conquistar o seu funcionário, se você não colocar o seu funcionário, o seu ativo humano, no fiel da balança, alinhado com a sua empresa, com as suas metas, objetivos, ele satisfeito, gostando de trabalhar ali, você pode botar o que você quiser, que não vai para frente. O orgulho de pertencer também tem que fazer parte Fundamental, das Leandro. ações nas iniciativas privadas. Fundamental, Leandro, fundamental. Isto não é uma cultura. Não existe uma cultura muito grande a nível de empresa institucional nossa, a nível organizacional. Deveria ser criado. Algumas empresas estão priorizando um pouco mais isso. Mas, de uma maneira geral, isso não existe muito, não. A gente vê muito, principalmente agora, né? Agora despencou mais ainda. Porque eu estava conversando com o Thiago. Com esse home office é muito mais fácil o cara ficar em casa no computador do que ir para trabalhar. Então, as empresas, os RHs, os psicólogos das empresas estão sentindo uma dificuldade muito grande em que reorganizar isso aqui. A apatia do funcionário de acordar às 6 horas da manhã, pegar o carro e voltar às 8 horas da noite. Era mais fácil ficar com a camisa bonita na frente do computador, de cueca e chinelo, trabalhando. O cara estava vendo ele com a camisa bonita. Era mais fácil. Agora à noite tem que trabalhar. Essa apatia do trabalhador, o RH está complicado para eles. Não estão inventando o sistema híbrido. Vem 3 dias, fica 2, para poder começar a gerenciar as equipes. Perdeu-se aquele elo das equipes. Uma empresa é uma equipe. Não existe o eu sozinho, somos nós. Então, a empresa é uma equipe. Aqueles elos são fundamentais. Se você racha 1, 2 elos, acabou a corrente, acabou a empresa. Então, para voltar, reestruturar a equipe. Tem pessoas que nem se conhecem mais, foram contratadas, saíram nessa pandemia, 2 anos. Então, isso é complicado. Estão sentindo uma dificuldade muito grande. O senhor tocou num ponto sensível e eu queria explorar sua experiência neste assunto. Esse home office e o home off, que o senhor citou, o home office e o home office. qual o risco dele na distanciamento também das relações humanas na rotina empresarial? Qual o impacto disso direto na coesão de um grupo que se trabalha para formar e trabalhar junto? E de repente se você está junto virtualmente. Então talvez isso não seja o mais recomendado. Ou tenha distorções. Assim. Muitos. Leandro, eu vou te falar uma coisa. Eu sou particularmente contra o home office e principalmente o home office, que é o fundamental, o pior ainda. Mas que as pessoas ficam mesmo em sarilho, não querem fazer nada. Mas eu acho que o presencial, a equipe presente, você conversando, olho no olho, tomar um café junto, verificar com a dificuldade, estabelecer o planejamento junto, do que ser um virtual é muito melhor. Não tem como você comparar. É o que a gente fala, a tropa, ver o comandante, ver o chefe, aquele SMS pela manhã cedo, bater um pessoal, hoje nós temos essa meta, isso. Essa conversa, esse fortalecimento de equipe, ele é fundamental. A empresa hoje gira em termos de equipe. Eu acho que, para mim, o sistema home office é muito prejudicial para a empresa. O sistema híbrido que estão inventando, que estão fazendo, determinado trabalho pode até ser, dependendo do tipo de expectativa da empresa. Pode acontecer, mas a empresa está priorizando muitas vezes erradamente a parte financeira. E às vezes essa parte financeira, esse lucro que ele está tendo aqui na parte financeira, ele vai pagar lá na frente por falta de quê? Espírito de equipe, falta de competitividade das empresas, da sua empresa. Ele perde. E o pilar humano ali. O pilar humano é fundamental. O ativo humano é o que toca a empresa, meu filho. Se ele perde esse vínculo com a empresa, se ele perde esse link, se ele perde essa conexão com a empresa, acabou. Ele está ali só para me paga que eu finjo que trabalho. Acabou. Agora, ele estando na empresa, batendo papo, conversando, ele veste a camisa da empresa. Isso é fundamental. Eu acho que isso aí não tem como dissociar isso daí, tá bom? Eu acho. Excelente. O senhor acompanhou e conhece essa trajetória que foi esse percurso da polícia, hoje polícia penal, mas que era o agente prisional, que outrora foi o carcereiro. O que o senhor enxergou desse filme, dessa mudança que culminou no artigo 144 da Constituição, consagrando uma nova polícia no Brasil? Eu acho, no aspecto da polícia penal, eu acho válido, eu acho importante, existem outros objetivos estratégicos, certo? Com relação a isso. Voltando um pouquinho ao filme que você falou da polícia penal, eu
do prisional nosso, né, subprisional, nosso policial prisional, eu vejo o seguinte, faltava, eu não sei como é hoje a polícia penal, né, esse artigo que você falou, concordo, existe, mas eu nunca entrei em detalhe, que eu nunca precisei. Mas o que eu vi quando eu estava na subsecretaria, na Secretaria de Segurança, era uma falta de um plano de carreira, uma falta de uma conduta, os valores colocados para o guarda prisional. Isso é fundamental. Para mim, tropa que não possui condutas, valores, disciplina e hierarquia é tropa. E quer queira ou quer não, polícia militar é uma tropa, bombeiro é uma tropa, polícia prisional seria outra tropa que deveria existir também. Eu moro ali no Barro Preto, eu moro do lado da Dom Cabral. Às vezes, quando eu subi, eu passava pelo fórum. Às vezes, eu vi um carro da Getap, ali da polícia, desembarcando um cara todo de vermelho, laranjado por um preso, mas o policial, todo camuflado, com o cabelo com rabo de cavalo, com a barba parecia Che Guevara, eu ficava sem saber qual que era o bandido, qual que era a polícia. Então, eu acho que tem certas normas, condutas e valores de apresentação individual que servem até para a população identificar. São posturas que eu acho. Isso eu trago, posso estar um pouco errado, concordo, minha postura, minha formação militar, desde os meus 10 anos de idade, colégio militar, mas é a minha posição. Então eu vi isso aí, eu não sei como está hoje a Polícia Penal em termos de regulamento, em termos de lei orgânica, em termos de plano de carreira, porque eu achava o fim da picada também um diretor de penitenciário, um diretor de centro prisional, sair e vai bater tranca, vai bater porta de cela. Isso não existe. Não existe um coronel que vai virar sargento. Então, existe plano de carreira. Se você for lá, tem que ter uma estrutura para que ele permaneça naquele nível e não seja lá imbuído, ameaçado, alguma coisa, não tranca, numa tranca de cadeia. Então, isso aí que eu via que faltava muito. Eu agora não sei como está isso aí. Você, parece que nós comentamos uma vez, estava na mão do governador, se não estava, seria alguma coisa desse tipo assim, né? Hoje a Assembleia consagrou essa mudança que estava na Constituição, do artigo 144, lançando na Constituição Mineira a Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, elencando o sistema socioeducativo do Estado de Minas Gerais na segurança pública e agora, né, abre este mecanismo jurídico na Constituição Mineira para efetivação das leis orgânicas, que são fundamentais para essa estruturação muito bem citada e colocada pelo senhor, que traz, no final das contas, uma organização institucional, né? Isso, eu concordo. Para aquela força Com que certeza. agora tem a sua missão estabelecida. Com certeza. Mas a Polícia Penal hoje está na Secretaria de Segurança ou está na mão do governador? Agora ela se subordina diretamente ao governador. Isso particularmente eu discordo um pouquinho. Eu acho o seguinte, nós tínhamos Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, DEPEN. O Bolsonaro o presidente pode escalar os comandantes, entre aspas, porque é dever dele. Tem até aquele problema com o Alexandre de Moraes no começo aí de escalar o diretor do DPF. Mas não despacham com ele, são subordinados ao Ministério da Justiça. Nós tínhamos antigamente o ENFA, Estado-Maior das Forças Armadas, e nós tínhamos 3 ministérios: Ministério da Marinha, Exército e Aeronáutica. O Fernando Henrique terminou, acabou com as forças, os comandantes de forças perderam o Estado de Ministro, comandante de força, comandante da Aeronáutica, Marinha, Exército, e criou-se o Ministério da Defesa. Um comandante que comandava tudo, despacha com o presidente. Ok. Aqui em Minas Gerais, retrocedendo um pouco em 2018, quando nós reunimos em 2018, em dezembro, o Araújo falou assim, Caça, o governador Zé me chamou, seria o secretário, ele me deu carta branca para escolher os comandantes e ele vai despachar comigo. Eu despacho com os comandante despacha comigo, eu despacho com ele. Se é a cadeia correta. Modelo centralizado. Não, claro, é igual ao Ministério da Justiça, presidente, igual ao MD, Ministério da Defesa, você tem, porque você tem forças correlatas em cima de um comandante. Tem estados que são assim, né, no Brasil? Tem estados que são assim. Então, o porquê que eu falo isso? O MD existe, Ministério da Marinha e Exército são tropas muito diferentes muitas vezes. Eles têm uma certa autonomia administrativa. Por quê? Canhão, navio, um carro de combate, são coisas muito diferentes. Mas vamos supor, em termos de força de segurança pública no Estado, Polícia Penal, Polícia Militar, Bombeiro e Polícia Civil. Armamento, vou comprar uma Glock 380 para todo mundo, comprar uma Glock. Porque para colete, por todo mundo colete, certo? Capacete balístico para todo mundo,
munição, quanta quantidade de munição, viaturas, então facilita a centralização, facilitam as compras, facilitam a concorrência, facilitam o preço mais baixo, seriam condensados. O que a gente via hoje, eu via lá, não era muito isso. Cada força despachava com o governador. Já no primeiro mês já foi dado o bypass na Araújo, já começaram a despachar. Esse modelo da Constituição Mineira é as forças de segurança. E isso tem status de secretário. Exato. Para mim, tem autonomia administrativa e financeira. Beleza. Para mim, deveriam perder o status de secretário e ser subordinado ao secretário de Segurança Pública. Mas, para mim, tem que ter requisitos. Igual eu teria, que não tem muito no MD, apesar de colocar o general lá, uma pessoa muito boa, parte de Bolsonaro, mas que antigamente não tinha. Eu colocava o Jungmann, colocava pessoas que não tinham conhecimento e conceito para ser ministro da Defesa. O senhor sugere, então, uma nova organização estrutural em modelo das pastas de segurança pública, onde deveria estar centralizado numa figura que coordena... Com certeza. Mas uma pessoa, uma figura assim que eu falo, hein? Com requisitos. Não é qualquer um pegar um delegado, não, tem delegados excelentes, mas estou falando um delegado qualquer, um policial qualquer, um coronel, não. Tem que ser um cara com tipo escola de período de guerra, alto estudo da Fundação de Pinheiro, de Segurança Pública, administração pública, cara bem estudado, 10, 15, 20 anos de polícia ou de dentro da administração pública, conheça bem o problema, porque ele será apenas um gestor, ele vai coletar as demandas, conversar, acertar e levar para o governador. Eu acho que isso seria o fundamental. Nós temos algum modelo assim no mundo ou no Brasil de case de sucesso com esse modelo estrutural? Não, São Paulo é mais ou menos, está lá o general amigo nosso aí, mas funciona muito pouco. O problema é o que eu falo muitas vezes, são coisas que começaram de uma maneira e às vezes se perpetuam dessa maneira. E quer queira ou quer não, eu brigava muito quando eu estava na secretaria, são as vaidades institucionais e vaidades pessoais. Enquanto nós acabarmos um pouco com isso, a gente não progride muito. Eu acho que nós temos que baixar a bola. Eu acho que cada força, cada equipe, cada tropa tem que ter a sua identidade, tem que ser a sua mística, mas tem que se interrelacionar muito bem, tem que trabalhar em conjunto, operações de interagência, é isso que eu acho. Nesse aspecto, coronel, quais são os desafios, e melhor dizendo, as boas práticas que o senhor tem visto hoje de segurança pública em cenário nacional ou internacional? E depois nós vamos aos desafios. Eu vejo, viu, Leandro, a gente acompanha algumas coisas aí, eu vejo às vezes em boas práticas, eu vejo muitas más práticas. Certo? Eu vejo muito mais prática, depois nós podemos abordar, certo? Eu acho que dentro do Estado, eu acho que a nível nacional também, o Ministério da Justiça, com o CICC nacional, eu acho fundamental. Fundamental. Nós temos o nosso CICC aqui. Essa rede de integração, comando e controle. Centro integrado de comando e controle, isso é fundamental. Como nós temos o nosso do Estado, estadual, nós temos o CICC nacional, isso aí nós temos que crescer um pouco nisso. Cada estado, cada capital, sede administrativa de estado deveria ter o seu CICC estadual e, com certeza, dependendo do tamanho da cidade, por exemplo, Belo Horizonte tem um Copom excelente lá no Buriti. Então, cada cidade também teria seu CICC distrital ou regional daquele município. Então, essa integração é fundamental. Os dados fluem mais rápido, as coisas fluem mais rápido. Eu acho que uma boa prática criou, quando eu estava aí também, estava começando aí, o banco genético. Isso é fundamental. Hoje em dia, a parte da Polícia Civil, a parte de perícia, a criminalística, ela está muito evoluída. A gente vê alguns filmes de FBI, a estrutura é outra. A ciência é base da investigação. Às vezes um trocinho de nada, o cara leva ao bandido, leva ao infrator. Então, isso acho fundamental. A inteligência, quer queira ou quer não, e a ciência, aliado, essa é uma base para tudo. A força bruta, a reação, isso é a posteriori, mas nós temos que coletar. Então, o banco genético, o banco digitais, eu acho que isso é fundamental para a gente fazer isso aí. A valorização dos profissionais, eu acho fundamental. Essa que teve a exclusão de ilicitude, eu acho que é fundamental para o policial, certo? Existe exagero em qualquer instituição, às vezes existe, porque às vezes o cidadão comum não tem ideia do estresse de um combate, de um policial que sai todo dia às 6, 7 horas da manhã, vai para a rua, não sabe se vai voltar.
vai subindo no morro, enfrentando bandido, então ele não sabe. Então, às vezes, acontecem algumas coisas, mas é fruto de um estresse, é um fruto psicológico, é o combate que está ali, então, é o fervor da batalha que a gente fala. Então, e o civil, a população civil, e principalmente, uma coisa que eu condeno muito, as ONGs de direitos humanos vão em cima do policial, vão em cima das forças de segurança. Para mim, ONG de direitos humanos, praticamente, muitas delas são financiadas pelo crime organizado, PCC, Primeiro Comando, algumas delas, mas deveriam ser alijadas desse processo. Para mim, existiam ONGs de direitos humanos para os humanos de bem e direitos humanos para os humanos de mal. Aquele que tem que ser tratado da maneira correta. Então, acho que aí você vai entrando nessa seara, assim, você começa a discutir, e você vê tantas práticas erradas, tantas infiltrações, tantos problemas que às vezes desgastam um pouco, e desgasta a segurança pública. Torna os nossos policiais, às vezes, até um pouco temerosos em tomar alguma atitude. Eu citei até um caso clássico da Polícia Rodoviária Federal do Ceará, aqueles dois combatentes, dois companheiros. Aquilo ali pode ter certeza. Dali, não, primeiro que agora eu coaduno sempre. Qualquer militante, é que eu estou fazendo a formação da Guarda Municipal de Itamarandiba, norte de Minas. E já falei para o prefeito, arma não letal tem que ter, taser, spray de pimenta. Eu acho que o seguinte, qualquer policial, qualquer elemento de força de segurança tem que ter uma arma não letal. Porque se ele tiver uma letal, vai matar o cara vai justificar. Então não, aí o nego vai cair de pau, não, arma não letal. Por quê? Ali, os dois elementos que quiseram conter, o elemento também assim, pô, se eu sacar, der um tiro, possa acontecer, vão cair de pedrada, tentaram conter o meliante era forte, um cara grande, tomou o armamento e matou os dois policiais. Então, talvez isso aí tenha, psicologicamente, tenha trabalhado contra eles para que não tomassem uma reação mais efetiva. Se eles tivessem uma taser ali, meu filho, 5, 6 metros, não vai parar não, dava um tiro de taser, morre 1 milhão, azar da vida, mas primeiro conteria aquele meliante. Então, para mim, isso é fundamental. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso aí, com essas boas práticas e essas más práticas que estão colocando na nossa sociedade, principalmente por essas ONGs de direitos humanos que, para mim, não batalha muito. A gente não vê a ONG de direitos humanos na família da vítima, dando apoio para a vítima, só está dando mais ou menos apoio para o bandido. Para mim, da vítima não interessa. Aquele cidadão, coitado, que trabalha, acorda às 6 horas da manhã, com a sua marmitinha, 4 horas da manhã, volta às 10 horas da noite para casa, trabalha para ganhar um salário mínimo, R$ 1.200. Esse cara, às vezes, não tem valor. Ele é morto, a família dele não tem nada, e o bandido tem auxílio e reclusão. Então, é fácil ser bandido hoje em dia. É fácil. Né? É bom. É bom, eles conseguiram. Saidinha, visita íntima, advogado. Para mim, na minha opinião, deveria ser reestruturado o sistema prisional. O Brasil é muito grande. Eu preconizo o seguinte, convidar a MRV ou Odebrecht, em vez de minha casa, minha vida, minha prisão, minha vida. Vários presídios no interior do Amazonas, nós temos Mato Grosso, Minas também é um estado grande, mas presídios grandes, verticais, que acomodassem, acabar com visita íntima, acabar com visita, com saidinha. O preso, o único direito do preso, para mim, é não ter direito, com certeza. Ele tem que ser ressocializado. E segundo, prisões fabris, fábricas, fazer os contatos, construir vassoura, caneca, qualquer coisa. Ele tem que trabalhar para justificar aquele investimento que nós fazemos nele. Um preso em Minas, que eu me lembro quando eu estava lá, a média de R$ 2.800 a R$ 3.000 cada preso. Quer dizer, nós pagamos 1/3 do nosso ano de trabalho em impostos para sustentar um cara desse, que fica lá, bom, vão queimar cadeia, queima colchão, fica matando, fazendo greve, comida não está boa, está ruim, 4, 5 refeições por dia. E o cidadão normal, rapaz? E o cara lá do morro, coitado da favela, da comunidade, é socioeconômico, tem dificuldade dele, ele não está ali a ver porque quer não, está ali porque não tem outra situação. Então, é isso que nós temos que repensar. Isso tudo é problema. Uma reformulação do sistema. Reformulação, com certeza, com certeza. Isso encaixa-se nos nossos desafios? Eu acho que se encaixa nos nossos desafios. Mas eu vou ser um pouco mais abrangente, porque a segurança pública, quer queira ou quer não, sim, ela possui as práticas que a gente fala de caráter preventivo, que é educação, segurança, emprego e tal, né? A parte legislativa, que é a formação de leis, os crimes, aquele negócio todo. A parte de fiscalização e repressão, que ela entra pelos órgãos policiais, né? E as polícias militares. A parte de responsabilização, que é o julgamento do acusado pelo juiz. E a parte final, que é a punição, que é o cumprimento da pena. Tem um ciclo transversal aí. Que é um ciclo. Um está conectado com o outro. Um está conectado com o outro. Só que eu pergunto, isso funciona? Não.
Não funciona por quê? Nós tivemos certa dificuldade financeira. Para mim, como eu falei com você, que eu preconizo uma reestruturação do Estado brasileiro como um todo, eu preconizo. Eu falo o seguinte, Paulo Guedes, eu acho excelente ministro da Economia. Paulo Guedes, para mim, é sensacional. Inclusive o Guedes, o irmão dele, é da minha turma de colégio militar. E o Paulo Guedes está lá, e o Guedes praticamente está lá, o Paulo Guedes, fruto de uma conversa nova. Nós temos uma turma militar que nos reunimos já praticamente há 30 anos no Mercado Central. E um dia o Guedes estava aí da minha turma. O Guedes, irmão? O irmão dele. Aí, pô, Caçadinho, tu é amigo do Bolsonaro tá na turma, pô, era em 2017, final de 2017. Não, pô, meu irmão Paulo Guedes. Pô, quem é o Paulo Guedes? Eu não sabia o que é teu irmão Paulo Guedes. Pô, meu irmão, teve hábito, lá, escreveu o livro, pô, economia. Pô, aí, meu irmão falou que está à disposição do Bolsonaro. Se quer conversar com ele está no Rio mesmo, qualquer Bolsonaro for para o Rio, conversa, toma um café junto. Aí eu liguei para um amigo meu em Brasília, liguei para o Bolsonaro, eu tinha contato com ele, falei com o Milho, com o Bolsonaro, olha, fulano tal, tá assim. Aí eu acho que entrelaçaram o contato, em 2018 começou a fazer parte da equipe dele, da equipe econômica. Então achei sensacional, fruto de um bate-papo de botequim, vamos dizer assim. Também nasceu no grupo, deve ter o grupo de WhatsApp dos veteranos aí. Então nasceu nesse grupo. Vocês lançaram Paulo Guedes lá. Não, brincadeira, mas foi gozado. Foi um papo assim que acabou surgindo e foi bacana. O Bolsonaro acho que comprou a ideia também e gostou dele, lógico. O fundamental é que era um elemento capaz, né? E realmente é uma pessoa de primeira espécie. Mas eu brincava com o Guedes o seguinte, eu acho que nós temos que passar por uma reformulação. Para mim, o Estado brasileiro, essa reformulação, eu vou entrar nesse detalhe da reformulação, ele precisa, primeiro, para a gente cumprir essas fases que eu falei de caráter, legislação e tal, uma reformulação, a isonomia salarial. Isonomia salarial eu acho fundamental. Existe uma lei antiga, e me lembro na época do ministro Leone, das Pires Gonçalves, que assumiu o Ministério do Exército em 1985, na época de Sarney, Tancredo Neves, foi Sarney que assumiu, ele fala muito de isonomia salarial entre as forças, entre os poderes. Ministro do Exército, existe uma lei. Ministro do Exército é comparado ao Ministro do Superior Tribunal, e os cargos e salários vão descendo, vão descendo. Então, para mim, se o Brasil quisesse fazer uma isonomia salarial, Leandro, se pontuasse, o presidente vai ganhar 60 mil, vice-presidente 58, e fosse baixando o sarrafo, todos os cargos e salários, sem auxílio paletó, sem auxílio creche, sem auxílio cinema, sem auxílio nada, é o teu salário. Você quer ser funcionário público? Ok. Você não quer? Quer ficar rico? Vai na iniciativa privada. Certo? Beleza. Proposta 1. Proposta única. Se conseguisse fazer isso, para mim, o ideal seria o que fizesse, ia sobrar milhões para investir em educação e segurança. Segundo, a partir de agora, esse é o X da questão, a partir de agora, o aumento do funcionalismo do presidente ao último elemento, uma vez por ano, de acordo com o salário mínimo. O salário mínimo aumentou 10%, aumenta 10%, proporcional, quem ganha mais, quem ganha menos. Sabe por quê? Seria outro chute. Acabariam greves no Brasil, por salário, professor. Eu quero acabou, meu filho, sabe que vai ser aumentado. Quando aumentar o salário mínimo, vai ser aumentado o seu salário. Acabava isso daí. Segundo, reforma política fundamental. O Brasil ele não comporta 50 e poucos partidos, não comporta um fundo partidário, não comporta 6 bilhões, não comporta emendas como então parlamentar de bilhões e bilhões. Eu acho o seguinte, nós temos que ver o cidadão brasileiro, salário mínimo é R$ 1.200. Temos que ver. Eu não concordo com um deputado, para mim, 5, 6 deputados, ou 10 deputados no máximo por estados. Assessores, tem deputado no ar que é recordista, 70 assessores, parece. É um absurdo um troço desse. Então, eu falo o seguinte, para mim, a parte política também deveria ser revista. Escola de assessores. Cada deputado direita a um motorista, se tiver carro, se tiver frota, a um chefe de gabinete e um arquivista. Assessores, nenhum. Nós vamos fazer um concurso público, 150 assessores nós vamos contratar, das mais variadas disciplinas. O deputado, eu quero fazer um plano de saneamento para a cidade de Mossoró. Entra no computador, o chefe de gabinete manda lá para a escola de assessores, o cara pega responsável por isso, serão gênios que estarão lá, farão um projeto para você e mandam para você. Acabou. Olha o rio de dinheiro que nós economizaríamos e acabaria com um grande problema, que é política no Brasil, já efetiva, a famosa rachadinha. Não precisa Toma ter 20, te coisa 14 mil, tu me dá 10 mil, eu fico... Não, acabava. Isso é um problema. Reforma do judiciário. Fundamental o judiciário.
acabar com esse negócio de ser indicado para presidente. Para mim, o sistema judiciário, como tem uma PEC, parece com 9 anos somente, 9 anos para o ministro, idade limite um pouco mais baixa, sai sem vitaliciedade, entendeu? Eu acho que isso é fundamental. Eleito por um colégio de desembargadores, se for o caso, tem que ser desembargador, tem que ser passado por juiz, promotor, desembargador, tem que ter efetividade. E não é qualquer juiz de porta de cadeia que vai ser ministro. Aí eu discordo. Então tem que ser. Então tem que passar por essa forma política e acabar com essas mordomias no judiciário. As obras mais faraônicas, pode qualquer prédio em Belo Horizonte, qualquer estado, qualquer prédio, Ministério Público, Tribunal, obras faraônicas, boçais, lindas, custos enormes. Fora as mordomias, vamos pegar um STF, olha as mordomias que existem em termos de elementos para segurar cadeira, para segurar livro, dentário, segurança VIP deles. Então, acho que é um gasto, eles gastam absurdos o STF. Aí entra também, nós podemos entrar na reforma do Executivo também. Tranquilamente, enxugar mais alguma coisa, tornar o Estado menos Estado, mais privatizado. Então, acho que isso aí sobraria dinheiro para a gente investir e muito em educação, segurança, valorizar nosso profissional. Aí sim, mas se nós não mexermos numa estruturação dessa, não temos condições de fazer. Aí eu pergunto a você, como que nós fazemos isso? Como? Um plebiscito? Eu acho que um plebiscito não ocorre, porque o plebiscito tem que ter mesmo. Eu perguntei isso ano passado. Vem cá, o Bolsonaro tem condições de colocar no programa de governo dele, ó, se eu ganhar, nós vamos fazer um plebiscito em julho para fazer uma reforma tributária, uma reforma do sistema político, uma reforma do sistema judiciário. Não pode. Independente se ele colocar ou não, tem que ter o aval da Casa do Povo, que é o Congresso. Você acha que o Congresso vai votar alguma coisa contra ele? Jamais, jamais. Ou então, plebiscito, para mim, Casa do Povo, alguns chamam de outra casa, mas, em princípio, que não é a Casa do Povo. Porque de 500 e poucos deputados que estão ali, nós só colocamos, pelo nosso voto, uma média de 30. Quase 500, 400 e cacetada, quase 500, são alçados pelos votos proporcionais. Então, não existe representatividade popular, que não representa o povo de maneira alguma. Por isso que, às vezes, a gente fica olhando assim, algumas leis, algumas coisas não são colocadas, porque não foi naquele cara que eu votei. Entrou outras pessoas penduradas, de paraquedas, caíram lá, que não tem nenhuma identificação com nossos anseios, com nossas necessidades e com as nossas demandas. Então, o cara vai querer se locupletar naquele negócio. Quer ver outra coisa que é simples de acabar, colocar o nosso político para trabalhar mais um pouco? Não tem lá fé junina no meio de fora, meio de férias, fé junina some todo mundo. Para mim, o nosso Congresso, qualquer área estadual, deputado, qualquer coisa, tem, primeiro em Brasília, uma passagem somente por mês. Tem 4, uma não. Ele é obrigado a trabalhar do dia 1º ao dia 23. Do dia 23 ao dia 30, ele está livre, ele tem uma passagem de ida e volta. Primeiro, ele vai trabalhar melhor a base dele, vai ficar uma semana trabalhando a base dele. Ele vai render para a nação de 1 a 23. Sabe por quê? Porque ele não trabalha. Ele sai quinta e volta terça. Qual o tempo que ele tem para trabalhar em termos de lei? Por isso que essas leis aqui, ó, que a gente fala, definindo os crimes penais, nossos códigos não são nunca atualizados, está lá parado um tempão, a impunidade crescente. O cara quer festa disso, festa daquilo, sai quinta, volta terça. Porra, como é que é? Um salário absurdo, cheio de viagem, cheio de mordomia. Eu sou contra isso, sou totalmente. Se nós não fizermos uma reforma política, uma reforma judiciária, a impunidade cada vez mais, porque o exemplo vem de cima. Aqui a Admite fala, a palavra, como mais é exemplo, arrasta. O exemplo arrasta. Você vê lá de cima os caras fazendo, o corpo mole vai ficando embaixo. Então, acho que isso é fundamental. Ou então, uma área que eu falo muito assim, um governo forte. Ou um plebiscito não dá, um governo forte. Governo forte, ou às vezes que eu brinco muito, uma primavera árabe à brasileira, uma primavera árabe. É o povo sentir, que nós falamos no começo, a força que ele tem. Se o povo for para a rua, isolar o Congresso, não estou preconizando nenhuma manifestação, nenhuma ruptura institucional, não. Eu estou falando tipo uma forma pacífica como Gandhi, resistência passiva. Olha, eu quero que seja mudado, eu quero um plebiscito para fazer uma reforma judiciária, eu não coaduno com isso no judiciário. Pronto, eu quero a mudança na reforma política. Eu não quero 543 políticos, eu quero 10 deputados por cada estado. Acabou. Eu quero 2 senadores por cada estado. Acabou, pô. Eu não quero pagar isso tudo. Eu quero investir em outra coisa. Eu acho que o povo tem esse direito. Quer ver? Mesma coisa, TSE. Eu extingui a TSE. Um dos poucos países do mundo que tem TSE é o Brasil. Todo mundo
convoca as eleições, convoca uma comissão de excelência, de sabedoria, e faz, acabou, desfaz aquela comissão. O Tribunal Regional do Trabalho tirava, acabava com o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Por quê? Um dos poucos países do mundo que tem Tribunal do Trabalho. Não existe isso. É vara cível. Você está com um problema com o seu colaborador, justiça, vara cível, coloca um processo em cima dele. Trabalhador, vice-versa, vai na justiça civil. E pegava esse bando que está aí, essa montante de advogados, juízes, de eleitorais e de trabalho, jogava nessas comarcas. O Brasil está precisando de muitos juízes. Tem cidadezinha no interior que não tem nada. Nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil. Só em Minas são 853 municípios. Está cheio de lugar vazio. Acabava com o TSE, acabava com o TRT, pegava tudo para as comarcas. Quer ir? Quer? Não quer ir? Pede, vai embora, serviço público. Pô. Missão, acabou. Pô. Então, se nós não partirmos com uma reestruturação dessa, Leandro, pode ter certeza, nós vamos chegar a ser uma grande nação porque nós temos capacidade. Nós temos capacidade latente, potencial. Mas nós vamos demorar, vamos supor, 20, 30, 40, 50 anos. Se nós fizéssemos uma reforma rápida, investíssemos muito em educação de base das nossas crianças, rapidinho nós subiríamos para uma grande nação. Pensando nisso, o senhor citou várias mudanças importantes na estrutura do país, né, e que desaguam na estrutura dos estados, que dependem da modificação política ou de novos posicionamentos políticos. Qual a expectativa do senhor para as eleições 2022? Eu tenho 3 expectativas, que eu posso falar em política, é normal, né? À vontade, a fala é sua. Uma expectativa, primeiro, Bolsonaro ganha. Segunda, General Araújo será eleito. Terceiro, um tal de Leandro Almeida será eleito. Essa é a minha expectativa. Bom, eu falo o seguinte, existe uma certa polarização, para mim não existe polarização ideológica, existe polarização de fake news. Porque, sei lá, o senhor do mundo, as fake news do fim do mundo, o inquérito do fim do mundo, preconizada pelo nosso grande Deus do Olimpo, nosso magistrado do STF, ele deveria ter colocado como um dos cabeças esse candidato a presidente que está aí, o seu Luiz Inácio Lula da Silva. Porque que dali é um condenado, que daí é ficha suja. O Brasil realmente não poderia passar por um processo, não deveria passar por um processo desse. Para mim, então, não existe polarização. Existe somente um presidente, com certeza. Bolsonaro, se as eleições forem, as urnas forem auditáveis, forem limpas, pode ter certeza, Bolsonaro ganha o primeiro turno. Ganha o primeiro turno. Agora, o TSE estão preconizando algumas mudanças, estão batendo o pé firme em algumas não mudanças, eu não sei por quê. Né? Se o candidato da esquerda está com 40, 47, 48, como falam, não tem problema nenhum. Está com 47 na urna eletrônica, vai estar com 47 no voto escrito ali, no voto auditável, na planilha, não tem problema. Então, qual o medo deles? O medo é o quê? Alguma realmente... Aí surge a dúvida para nós. Existe algum problema? Existe alguma desconfiança? Existe algum problema? Hoje eu ouvi até um negócio de um desembargador falando isso daí, do auditor da Receita. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Mas eu acho o seguinte, esse final de ano, outubro, eu acho que nós teremos algumas mudanças. A nível eleitoral, a nível político, eu acredito. Porque eu acho que nós não podemos entrar numa esfera dessa de termos um candidato deste nível. Eu falo pelo seguinte, eu não discuto debate ideológico. Se você é de esquerda, sem problema, eu te respeito. Eu não discuto religião, política, não discuto nada, eu respeito. Às vezes eu posso até ficar mexendo, mas eu respeito sua opinião. Agora, eu discuto, quando vem falar comigo, é um companheiro votar no ladrão. Aí, para mim, já são condições de valores, caráter. Se fosse um outro elemento de esquerda, sem problema, a ideologia dele é esquerda e direita. Agora, eu votar num ladrão, num cara que surrupiou a economia brasileira, detonou vários fundos de pensão, fez do arco da velha com a Petrobras, aí não, questão de valores. E minha educação de berço, meus pais da roça me ensinaram desde pequenininho valores, honestidade e lealdade. Então, se você, aquele velho ditado, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Você vota no ladrão, para mim você tem os valores de ladrão. Acabou, PT, saudações.
Então, para mim, é isso aí. Para mim, não existe polarização ideológica. Para mim, é polarização policial. Eu devia estar preso há muito tempo. E foi solto na canetada por interesses espúrios que eu não sei onde nós vamos chegar. Mas nós vamos chegar a algum lugar, com certeza. Coronel, vou fazer a nossa parte aqui de um bate-bola. Vou dizer uma palavra e o senhor complementa com o conceito que ela representa para o senhor nessa longa trajetória e nesta experiência que o senhor aqui dividiu com o Conexão Segurança. Podemos? Podemos, tranquilamente, se eu tiver condições de responder satisfatoriamente. Gestão. Gestão é fundamental. Acho que qualquer empresa, qualquer instituição pública tem que ter um excelente gestor. A gestão pode ser por objetivo, por tempo ou por outras demandas, mas o gestor tem que estar muito bem preparado, com certeza, senão não leva a instituição para frente. Muito pelo contrário, ele afunda a instituição. Segurança. Segurança é fundamental. A gente fala segurança privada, segurança pública, segurança pessoal e familiar. Todos esses aspectos são fundamentais, porque isso é integração. Quando você tem a segurança pessoal e familiar, é sinal que você tem uma segurança pública boa, que é um dever do Estado, e você tem a integração da segurança privada com o setor público e com a própria sociedade. Esse link, às vezes, que eu vejo da empresa privada, ela se ligando com a sociedade em torno dela e se ligando com a segurança pública é fundamental. Ela ganha muito com isso. Eu trabalho muito com operações psicológicas, em termos de planejamento também. Quando nós fazemos um plano de segurança corporativo, e você entra com medidas de segurança, condutas, procedimentos e normas, mas você entra com operações psicológicas, plano de assuntos civis, para as comunidades adversas que te dão um problema em volta, a situação melhora muito, é outro nível. Então, você ganha a população. Quem fala operações psicológicas, assuntos civis, é conquista de corações e mentes. Você não precisa dar um tiro de fuzil. Você conquista a pessoa, ela torna-se parceiro seu. Planejamento. O planejamento é tudo na vida, né? Se eu vou comprar um carro, eu começo a planejar o que eu vou fazer, juntar o dinheiro, onde que eu vou, como é que eu vou fazer, qual carro que eu vou querer. Planejamento na vida é tudo. Você sem planejamento não faz nada. Para casar, para ter um filho, a sua profissão, o seu engrandecimento profissional. Eu acho que planejamento é condição sine qua non para o seu crescimento. E dentro das instituições, o planejamento ele é fundamental. Uma empresa que não tem o seu planejamento estratégico, ou um planejamento tático, operacional dos diversos níveis, ela não sobrevive muito com a empresa. Ela pode até sobreviver, mas vamos supor, ela poderia estar aqui, ela vai ficar sempre aqui embaixo. Certo? O planejamento é fundamental. Brasil. O Brasil é o melhor país do mundo. Eu tenho uma filha que mora no Canadá, esteve me visitando agora semana passada, por isso que eu não pude vir semana passada, tal com você. Eu brinco com ela assim, olha, acho o Canadá maravilhoso, mas eu não troco, conheço alguns países no mundo, mas eu não troco meu país, essa bagunça aí, por nada desse mundo. Sabe por quê? Porque nós temos uma formação de nacionalidade, nós temos um país maravilhoso, um país atípico, um país amigável, um país hospitaleiro. Temos problema? Temos problema. Mas temos. Assim, o guatemalteco me perguntava, uma vez, Coronel, por que o senhor Brasil, por que o Brasil tão grande? Guatemala tem 8 milhões e 500. Nós temos 8.500, nós temos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Porque o Guatemala é 100 vezes menor, o Brasil é 100 vezes maior que a Guatemala. Como é que os senhores conseguiram manter a unidade linguística, uma certa unidade religiosa, uma certa unidade na federação? Aí eu falei assim, e ele assim, são 23 etnias e 25 dialetos, um país desse tamanho. Você saía da capital Guatemala para fazer alguma missão fora, você tinha que levar um tradutor de quiché, de catequel, para poder você conversar com o indígena. Você não falava espanhol fora da capital. Então, como é que vocês conseguiriam? Eu falei, formação de nacionalidade. Nós fomos formados pelos portugueses, colonização portuguesa. Eu falei, verifica a colonização espanhola. Verifica. Colônia Cisplatina, Vice-Reino do Prata. O espanhol tem sangue quente, o português é mais tranquilo, com mameluco, com escravo, mais preguiçoso, juntou aquele negócio todo com mameluco, cafu, com índio, juntou, fez uma mistura de raça sensacional, pacífica, tranquila, gostosa de circular. Você pode ver que as colônias, os espanhóis são aqui, quanta republiqueta, no bom sentido, né? Eles viraram. Quantos países eles se transformaram? Vários. E nós não. O Brasil se manteve um país continental pela colonização portuguesa. E temos unidade linguística. Do Chuí ao Arroio, eu falo português. Pronto, acabou. Aí fala, pô, interessante mesmo. Então, é isso aí. Amazônia. A Amazônia é o celeiro do mundo, é o celeiro da biodiversidade,
o nosso passaporte para ser também uma grande nação, apesar de nós estar muito bem com o agronegócio, algumas instituições grafeno, essas coisas todas, mas a Amazônia para a gente é um antro de riqueza, tem tudo. Se você pegar o antigo projeto Radan, por isso que eu falo das ONGs na Amazônia, tem que se policiar. Um dos grandes problemáticos que nós temos aí são as ONGs interesseiras, internacionais, pagas por instituições internacionais na Amazônia. Se você alocar numa carta todas as reservas indígenas e você colocar, todas estão em cima de grandes reservas minerais, extrativistas, alguma coisa assim. Urânio, molibdênio, tungstênio, tudo, ouro. E ali eles querem preservar, dentro daquela ideia que eu comentei no começo, né, soberania limitada. Eles acham que a Amazônia é do mundo. Depois, eles, quando acabar tudo lá fora, eles vêm pegar aqui. Eles acabaram com a floresta americana, quer pegar aqui. A Europa acabou com suas florestas, acho que nós desmatamos. O americano acabou com seus índios, o general Custer foi um grande contribuidor, né? O Custer, acabaram com os índios e tal, mas nós temos que preservar o indígena. Sou contra preservar. Você vou abrir um gancho aqui. Eu sou contra a preservação indígena como está sendo feito. O índio é um ser humano, ele tem direito a ter uma televisão, a ter saúde, a ter segurança, a ter educação. Pô. Existe, não tem um Bumba Meu Boi, não tem a Folia de Reis, as tradições, faz-se os museus indígenas, mantém-se a cultura, as etnias, os clubes indígenas, mas eles têm que crescer, tem que ter seu carro, tem que ter sua televisão. Eu acho que é o ser humano. Agora, querem viver com índio, essas ONGs, querem viver com índio como se fosse um zoológico, para apreciar, achar bonito e trazer dinheiro de fora e trazer dinheiro para fazer coisas erradas. Então, a Amazônia, para mim, pode ter certeza que será o nosso passaporte para uma grande nação com todos os recursos naturais e biodiversidade que os outros países não têm. Por isso que a cobiça deles é muito grande. Coronel, eu queria te agradecer por ter vindo ao Conexão, verificar se o senhor tem suas considerações finais e fica aqui meu muito obrigado. Espero o senhor numa próxima oportunidade para contar as novidades aí do Grupo Águia e de todo o segmento empresarial que o senhor está representando hoje. Parabéns, sucesso na jornada e obrigado pela presença. Obrigado, Leandro. Para mim foi um prazer muito grande estar aqui. E sabe que eu não sou um cara que joga confete em ninguém, eu gosto de falar as coisas corretamente. Você foi um profissional que trabalhou comigo lá na Superintendente de Operação Integrada, um profissional de primeira linha, está no local certo e, se Deus quiser, tu vai chegar a outros degraus aí, com certeza. Foi um prazer muito grande estar aqui, foi um prazer muito grande falar com a Conexão, o canal Conexão Segurança. Espero que os ouvintes aí tenham entendido um pouco da minha mensagem. Logicamente, é interessante que cada elemento que vem aqui tem um posicionamento diferente. Eu falei até com um companheiro antes ali, que eu não assisti nenhuma entrevista da Conexão Segurança para não ser, vamos supor, emparedado, para não ficar com ideias prefixadas. Porque eu gosto muito de colocar minhas ideias radicais, soltas, um pouco truculentas ou não, mas eu gosto de colocar minhas ideias. Eu estou aqui para isso mesmo. E, como você falou, o Grupo Agnígma, ele prossegue na missão. Nós fazemos também trabalhos sociais, nós somos à disposição das empresas, das instituições. Agora nós iniciamos a formação da Guarda Municipal de Tamarandiba, muito bacana a estrutura lá, estamos injetando bastante esforço lá. E estamos abertos às empresas a esse trabalho, a parte de inteligência, a segurança corporativa. Para nós é um prazer. O nosso site é o www.grupoagnigma.com.br. Só lembrar do grupoagnigma.com.br, que está em nosso site. Estamos à disposição para ajudar, nos relacionar, nos colaborar, na ideia profissional, na ideia também pessoal, também será um prazer muito grande. E foi um prazer muito grande estar aqui. Viu? Qualquer coisa, só me chamar que nós fazemos um bate-bola. Eu falei com Etevaldo Luiz Vargas Cassadinho, diretor do Grupo Águia Enigma, com história no Exército Brasileiro, comandante do saudoso 12. Compartilha com quem gosta de segurança e vem para o Conexão para você ouvir essa história dessa entrevista que hoje foi bombante. Um abraço.